passando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de ciência, política, economia, cultura, e hoje vamos falar de teatro, a cena pernambucana. Quem está aqui conosco é o pesquisador, jornalista e pesquisador Leidson Ferraz, e também conosco uma pessoa que trabalha diretamente nos palcos, a atriz e gestora cultural Daniela Travassos. E o Estado vivencia nesse momento o chamado Janeiro de Grandes Espetáculos, onde são apresentadas peças teatrais e eventos ligados, oficinas, eventos ligados ao teatro pernambucano. E vamos saber do pesquisador e da gestora cultural o que é o teatro pernambucano. Leidson, teatro pernambucano, a gente pode ver que tempos passados, nos anos 30, 40, aconteceram grandes expressões teatrais, como um grupo Gente Nossa, do Samuel Campelo, e também do Teatro Amadores de Pernambuco, que continuou durante décadas sendo um marco na cena local. E agora, o que é o teatro pernambucano? Você pode definir isso de uma forma geral? Eu acho que o teatro pernambucano é a pluralidade. Assim, hoje a gente tem uma gama enorme de pessoas que trabalham com teatro nas mais diferentes vertentes. Então tem aqueles que se dedicam ao teatro para a infância, aqueles que se dedicam ao teatro adulto, aqueles que fazem um teatro baseado numa dramaturgia já clássica, né, já conhecida, estabelecida, aqueles que ousam e que criam a sua própria dramaturgia, que fazem espetáculos mais conceituais, mais contemporâneos. Então você tem aqueles que se dedicam àquela comédia rasgada. O teatro pernambucano e o teatro brasileiro é essa diversidade e que responde ao mundo. Todos nós somos diferentes e o teatro também tem essa diferença, né? As pessoas produzem o que querem falar, a necessidade de dizer alguma coisa para o público. Então é essa diversidade que eu consigo ver no estado de Pernambuco. Daniela, você como atriz está na linha de frente do teatro, mas também como gestora cultural e produtora, você vê o espetáculo de uma forma mais ampla. Não é? Ele falou na diversidade, nas variadas formas de apresentação teatral, na expressão desse segmento para a sociedade. Mas a gente também pensa que essa diversidade, essa explosão de expressões, isso daí não pode esvaziar um pouco o que é o teatro, porque não apresenta espetáculos ou alguns espetáculos de grande repercussão, só pequenos focos, até podemos dizer focos guerrilheiros culturais, sem ter um espetáculo forte ou vários espetáculos mais fortes. Eu não sei, eu acho que a questão do teatro estar mais forte e de ter mais público concentrado, eu acho que já é um outro problema, né? É um problema mais ligado às questões financeiras, de divulgação e de outras questões também a serem trabalhadas, como a educação cultural das pessoas. Mas eu acho que, você falou a palavra guerrilha, eu acho que essa pluralidade que Leidson fala, que você está dizendo, ela é muito um reflexo de um teatro da resistência, né? Que é inclusive uma questão que o Janeiro está abordando muito, o festival, né? Dos teatros do teatro de resistência, dos grupos de resistência, aqueles grupos que se reinventam, né? De acordo com a realidade cultural do momento, né? Da sociedade, da política no qual ele está inserido, se reinventa para poder resistir e sobreviver. Eu acho que isso é o que faz esses focos aparecerem, né? Então, assim, se teatros estão fechando, a gente abre os espaços da gente e começa a colocar público lá dentro e fazer os nossos espetáculos, abre nossas casas, faz espetáculos menores para públicos menores. E a gente procura tentar reinventar isso. Eu acho que a formação cultural também, né, que é uma questão que os grupos de teatro eles estão muito voltados hoje em dia, porque é uma questão que está ligada diretamente à ida do público ao teatro. Então, quando você começa a abrir seus espaços, as suas casas para a formação cultural, você começa a formar uma plateia que está deficiente já dentro do currículo escolar, né, natural das pessoas.
Então, assim, você acaba querendo preencher as lacunas que o Estado, que a política não preenche. Então, eu acho que esse é por isso que a gente começa a surgir diversos focos, né? Diversas realizações em diversos locais diferentes, com diversas propostas diferentes. Eu acho que isso, ao contrário, eu acho que isso mostra a riqueza que a gente tem, né? A capacidade que o teatro tem de se reinventar e de se mostrar para a plateia diferente, para conquistar esse público de volta. Por exemplo, Leidson, temos aqui em Pernambuco a apresentação num chamado maior teatro ao ar livre do mundo. E que de fato viu? Coisa do pernambucano, tem que ser o maior do mundo. É. Que é a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Numa estrutura altamente bem vendida, comercialmente produzida, com astros da TV nacional. Parece que esse é um modelo que dá certo, ou existem modelos paralelos de financiamento para a cultura, para o teatro, que podem também dar resultados bons, não tanto nem tão pouco. No caso da Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, é um espetáculo que está atrelado a uma televisão de grande poder, né, para que os espectadores saibam, né? Então tem um poder de divulgação muito forte. É um tipo de teatro, né? É um tipo de teatro que também tem momentos de crise, né? Porque quando eles não colocam um ator tão conhecido, o público cai, né? Esse público que quer ver astros da TV. Então acho que eu diria que 80% do público que vai ver hoje a Paixão de Cristo, sendo bem ousado assim em afirmar esses números, mas eu acho que a grande maioria ali vai pelo chamariz de ser uma artista da TV. Uma outra parcela vai pelo caráter religioso do espetáculo. É diferente das pessoas que vão ver, por exemplo, as Paixões de Cristo que acontecem em todo o estado, né? Continua sendo teatro, um teatro que ainda sofre pela falta de incentivo, mas que tem o poder de conquistar as pessoas. Por exemplo, a Paixão de Cristo do Recife, que reúne 60 mil pessoas, né, que não pagam ingresso algum. Aquela do Marco Zero. A do Marco Zero, que eu trabalhei durante muitos anos, de José Pimentel. Né? E não só ela, mas em cada município acontece praticamente, né, várias, nos subúrbios, nas periferias, nas cidades do interior. As pessoas vão pelo poder do teatro, pelo poder daquela história. Né? Eles não estão preocupados com artistas de determinada TV. Então são realidades muito diferentes, né? Agora, nisso tudo está o poder do teatro. Isso é que é fantástico, né? É poder assistir ali ao vivo, que é uma característica do teatro, né? Você está vendo as pessoas naquele momento, né? E tudo pode acontecer, inclusive dar coisas erradas, né? Uma luz que não funciona, um ator que tropeça, enfim. É essa característica do teatro que às vezes atrai muito o público, né? Porque eles estão ali para ver o que está acontecendo ao vivo. Naquele momento, né? E o que é que está faltando também para o nosso teatro? Seria o quê? Autores teatrais, faltam dramaturgos para a representação, ou o número de peças oferecidas é uma infinidade, né? Falta o quê? Verba para ser montada, diretor para dirigir. O que é que está faltando para o nosso teatro? Eu acho que falta primordialmente dinheiro. O financiamento é muito complicado. E teatro é uma arte cara, porque é uma arte feita por muitas pessoas. Mesmo que você assista um monólogo, quer dizer, só tem um ator em cena, mas por trás há uma infinidade de pessoas. O dramaturgo, o diretor, o iluminador, o cenotécnico, a costureira, né? Enfim, é muita gente para uma arte que é artesanal e que custa caro. Mas as pessoas são teimosas de teatro, as pessoas continuam fazendo teatro nos mais diferentes lugares. Nós temos excelentes dramaturgos e medíocres dramaturgos também. Nós temos excelentes atores e medíocres atores. Então a gente tem uma infinidade, uma gama de artistas espalhados por esse Brasil das mais diferentes vertentes. Então não faltam dramaturgos, não faltam atores, não faltam iluminadores, falta grana e falta teatro. A gente tem uma carência de casas de espetáculos. Quando você questiona uma infinidade de espetáculos acontecendo num período muito curto, é porque as nossas temporadas são minúsculas. Porque a gente não consegue mais, pelo menos nos teatros
ligados à Prefeitura do Recife ou ao governo do Estado, cumprir uma temporada longa. Por isso que os espetáculos nascem, ficam pouquíssimo tempo e morrem. E aí o grupo de teatro tem que sofrer para poder levar esse teatro para vários lugares. E aí ele precisa de grana, ele precisa de financiamento para poder viajar. É essa a grande dificuldade do teatro. Exato. O teatro mais profissionalizado, quando você vê o número de patrocinadores, são várias empresas, fundo de cultura, bancos e muita coisa, muita gente pagando para ver esse espetáculo. Ô, Daniela, essa forma de financiamento tá correta? Olha, para teatro, eu não costumo ver tantos patrocinadores como no cinema, por exemplo, né? Cinema, o alcance da linguagem é muito maior, de público, então os patrocinadores se interessam mais pelo cinema. Pelo teatro, não. Mas eu acho que quanto mais tiver patrocinador para o teatro, é melhor, tanto da política cultural do governo, quanto patrocinadores particulares, porque como o Leidson disse, as coisas só acontecem com dinheiro, somos profissionais, a gente precisa trabalhar, a gente vive disso, e o público, para chegar ao nosso espetáculo, ele precisa saber que está existindo o nosso espetáculo. Para ele saber, ele precisa, né, de uma informação. A informação tem que chegar para ele, tem que ser informação, né, que você vai entrar nas mídias, na imprensa, e para isso você precisa de um suporte financeiro grande, né? Divulgar, enfim, tudo isso requer um dinheiro muito grande. Agora, a dependência desse dinheiro é que não acontece também. Eu acho que essa parte, entendeu? Você depender só de um patrocínio para fazer, você depender só de alguém que... Não, eu acho que é por isso que eu estava falando da reinvenção do teatro, né? Nós, dos grupos de teatro, a gente tenta resistir a isso. A gente não é escravo. O meu grupo, a Companhia Fiandeiros de Teatro, ela vai fazer 15 anos no ano que vem. Só tem um espetáculo que foi patrocinado pelo governo do Estado. Todos os outros foram feitos com o nosso investimento pessoal, assim como o nosso principal projeto, que é a Escola de Teatro da Fiandeiros. Ela é toda feita, nunca foi patrocinada por ninguém, é toda feita com investimento pessoal e se autossustenta. Então, assim, são atitudes de continuada nossa, né, atitudes culturais que a gente faz, sustentar um repertório de espetáculos com investimento nosso, são atitudes continuadas que vai garantir a existência desse nosso pensamento cultural. Mas o patrocínio, o incentivo, a política de governo é fundamental, porque, como eu disse, somos profissionais, a gente não só para colocar um espetáculo em estreia, a gente requer de um suporte financeiro grande, também para sustentar um espetáculo em temporada é outro suporte financeiro grande demais. Hoje em dia a gente até está sofrendo não só de faltas de salas de espetáculos, de teatro na cidade, como também de equipamentos dentro dessa. Então a gente entra numa temporada dentro de um espetáculo, a gente precisa locar iluminação, porque não tem, precisa fazer uma divulgação grande, porque não tem. E quando a gente entra com um patrocínio de um Funcultura e tudo, a gente não pode aumentar o valor do nosso ingresso. Aí é que está aí. A gente precisa diminuir o ingresso para 10, 20 reais, porque é uma condição do próprio edital. Você não pode colocar o ingresso a 50 reais, a 30 reais. E aí o público até estranha também. Diz, por que fulano vem a 50 reais? Esse espetáculo não deve prestar, porque é 10. Mas a gente muitas vezes está sendo obrigado a fazer um preço de 10 reais. Então, assim, tem todo um pensamento de gestão que envolve essa coisa do movimento teatral, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre o teatro pernambucano com Leidson Ferraz e Daniela Travasso. Até já. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão. Estamos de volta no programa Políticas pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre o teatro pernambucano. Quem está aqui conosco é o jornalista e pesquisador Leidson Ferraz e a atriz e gestora cultural Daniela Travasso. Vocês viram no primeiro bloco o que representa
a questão do financiamento para os espetáculos teatrais, a qualidade dos espetáculos e um pouco da história do que foi o teatro pernambucano. Mas voltando a Daniela sobre esse aspecto interessante, uma escola de formação de atores, não é? É preciso ter uma formação, mais do que uma formação prática e teórica também para o novo ator, quem pretende ser ator? É isso. A gente se surpreendeu, esse foi um projeto que a gente criou há 8 anos atrás, nosso grupo, porque a gente viu que estava se acabando no Recife as opções para a formação do ator, né? Para trabalhar essa formação do ator. E aí a gente tinha já esse sonho antigo que a gente conseguiu realizar quando a gente foi para uma sede, né? A gente conseguiu alugar uma sede e a gente trabalha lá até hoje. Onde é essa sede? Na Boa Vista, na Rua da Matriz, no centro da cidade. E aí, dentro dessa sede, a gente começou a oferecer cursos. Então, a gente ofereceu primeiro uma turma de teatro e a gente se surpreendeu tanto com a demanda que hoje, passados 8 anos, a gente tem, no final do ano, a gente tem 14 turmas. Então, de 1 a gente passou para 14. Por semestre, são 250 novos alunos formados por semestre. Novos atores na praça. Ou bons públicos, né? Porque eu digo a eles, gente, ó, se vocês estão aqui por diversos motivos diferentes, né? Tem gente que vai para se soltar, tem gente que vai para entender o que é o teatro, tem gente que vai para ser ator, tem gente que quer ser produtor, professor, não sei. Mas seja qual for o motivo, eles vão ter acesso a essa linguagem, então vão entender melhor o que é o teatro de uma forma, né, de dentro, e vão, no mínimo, ser grandes plateias no futuro. Então, eu acho que isso é que a gente tá muito feliz com o resultado desse nosso projeto. A gente, inclusive, está começando novas turmas agora, dia 30, a gente começa novas inscrições. Então, a gente já sente que a procura está aumentando cada vez mais. Existem também outros grupos e outros lugares que também conseguiram manter ou surgiram também novos. Então, isso assim, é muito interessante. A gente vê que há um interesse do público em aprender. O Leitos também é professor de teatro no Senac, não é isso? No Sesc. Sesc, né? E o seu dia a dia como professor também vê muita expectativa dessas pessoas que procuram um curso de teatro. Que expectativa é essa? Olha, as expectativas são bem variadas, assim, desde aqueles que sonham em um dia ir para uma televisão, até aqueles que sabem que essa é uma realidade bem difícil e que talvez não seja aqui no Recife. Precise ir para um centro como São Paulo e Rio de Janeiro, onde há televisões muito fortes, né? Mas eu acho que no contato diário com uma escola de teatro, no caso que eu sou professor de História do Teatro Pernambucano e Brasileiro no Sesc, tanto de Piedade quanto de Santa Amaro, esses alunos eles começam a perceber que a realidade do teatro é bem diferente da realidade da televisão. E aí eles se apaixonam completamente, né? Porque são vários professores com várias disciplinas, então você tem a carga teórica, mas tem a prática também, né? E entende que o teatro tem especificidades, né? É uma vida difícil, né? Eu não recomendo a ninguém viver apenas de teatro. Eu acho que as pessoas têm que ter outras opções de profissão também. Mas o teatro é um mercado, mesmo difícil, é um mercado encantador, né? E até aqueles que não se tornam atores profissionais, eles se tornam bom público. Isso é o fundamental para a gente. Ou às vezes se descobrem dramaturgos, iluminadores, outras funções no teatro, até como professores também. Leidson, em relação ao cinema pernambucano, a gente acompanha pela imprensa, pela televisão, o cinema pernambucano tem uma certa expressão nacional, pelo menos na mídia. Uma grande expressão, né? Principalmente pernambucano. E o teatro pernambucano já teve também essa boa expressão com o Teatro de Amadores de Pernambuco, fazendo excursões fora do estado. Em que situação se encontra o teatro pernambucano? Se houvesse uma possibilidade de fazer um ranking de polos teatrais, Pernambuco ou Recife ficaria em que situação? Eu acredito que o mercado maior de teatro, em termos não só quantitativo, mas qualitativo, vem de São Paulo. Eu acredito que o mercado de São Paulo produz excelentes espetáculos.
Pernambuco continua sendo um foco de resistência no Brasil. Então, é um destaque, sim, fazer teatro em Pernambuco. A gente tem uma dificuldade de circulação, né? Por exemplo, no Janeiro de Grandes Espetáculos, durante muitos anos a gente trouxe os curadores dos grandes festivais do Brasil, inclusive curadores internacionais, que era uma necessidade que todo mundo tinha de produzir um bom teatro aqui, mas não conseguir sair do estado, porque é caro levar os espetáculos. Então esses curadores vinham para cá para selecionar os melhores trabalhos e a gente conseguiu circular bastante pelo país. O Sesc também tem um projeto, né? O Palco Giratório também, que durante muito tempo, aliás, continua, né? Fazendo circular pelo Brasil, levando desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, que é um desejo de todo artista poder conhecer o Brasil inteiro e levar o seu trabalho. Então, Pernambuco continua sendo uma referência, né? O que falta é uma circulação maior para que a gente chegue nesses centros que têm ampla divulgação e que muitas vezes chancelam para dizer é bom. E às vezes, infelizmente, o pernambucano só vai dar valor quando o espetáculo é chancelado lá no Rio ou São Paulo. Isso é muito triste, né? Você ter que sair daqui para provar que você é bom, só então é que às vezes o público acorda e diz, opa, vou ver aquele espetáculo que é daqui. Interessante. Daniela, nessa última semana do Janeiro de Grandes Espetáculos, o seu grupo está fazendo uma apresentação. Quando é e onde é? Então, a gente vai se apresentar no dia 28, no sábado, às 16h30, no Teatro Marco Camarote. O espetáculo é O Vento Forte para Água e Sabão. É um espetáculo voltado para o público da infância e juventude, mas a gente diz que o espetáculo é recomendado para todas as idades, porque fala de uma maneira poética e divertida sobre coragem, sobre partida, enfim, amizade. Então é muito interessante. Onde é que vai ser? No Teatro Marco Camarote, que fica no Sesc Santo Amaro. Certo, interessante. E Leite também tem uma coleção de livros sobre a cena pernambucana. Fale um pouco dessa coleção. Bom, eu trabalhei como ator durante muito tempo, né? E aí, nos últimos anos, eu tenho me dedicado à história do teatro pernambucano, né? Eu faço mestrado em História na UFPE e tenho alguns livros publicados. É uma coleção que se chama Memórias da Cena Pernambucana, que são 4 volumes, e nos últimos tempos eu tenho publicado sobre o teatro para a infância. Mas o meu objetivo é pesquisar todas as linguagens do teatro, né? Todas as vertentes. Eu tenho uma paixão incrível, eu tenho um grande acervo de fotografias, de programas, de espetáculos. Então eu sempre estou compartilhando aí notícias sobre o teatro. Quer dizer que quem quiser conhecer o teatro pernambucano a partir da sua história, da memória, é possível. Existem meios para isso, existem livros, existem fotografias, vídeos. Vários, não só eu, há outros pesquisadores também que têm publicações. Inclusive, nesse quesito, Pernambuco também é um estado que tem uma produção grande de livros, né? Nos últimos anos, a gente passou um período meio de pouca produção, né, de história do teatro, mas a gente tem livros que são referência para o país inteiro, felizmente. Exato. E onde é que se encontra esses livros? Você tem que procurar em livrarias? As livrarias são cada vez mais difíceis, né, de comercializar, porque elas querem ganhar muito dinheiro em cima dos livros que a gente produz. Mas eu indico procurar o Sindicato dos Artistas, que fica na Casa da Cultura. É um local que comercializa livros da área de teatro. E também tem a FETEAP, que é a Federação de Teatro de Pernambuco, onde as pessoas podem encontrar na Casa da Cultura. Eu queria só complementar. A gente não vende os livros, mas a gente, no Espaço Fiandeiros, a gente tem uma biblioteca que a gente foi juntando a partir de doações dos artistas e dos colegas, cerca de 600 livros sobre teatro. Sobre artes visuais, enfim, tem um pouco de cinema, mas o nosso foco é teatro. Então tem textos, desde textos de teatro, de clássicos, até os mais novos, né, de novos dramaturgos, e também falando sobre teoria, pedagogia do teatro. Então a gente empresta esses livros, a gente abre as nossas portas para quem quiser consultar, para quem quiser pesquisar lá, a gente está de portas abertas. Uma frase de cada um, rapidamente, para a gente encerrar o programa, sobre o teatro. Por que vocês se envolveram com o teatro? Porque teatro é fundamental para ampliar a nossa sensibilidade e a nossa percepção desse mundo. Daniela? Eu hoje em dia vejo o teatro muito pelo viés da educação. Eu acho que ele é necessário para a formação cultural do ser humano.
Acho que é isso. Muito obrigado aos convidados, a Leitos Ferraz e Daniela Travasso. Conversamos aqui sobre o teatro pernambucano, esse importante segmento da expressão artística local, que está meio bombardeado aí por falta de verbas, por teatros fechados. O nosso Teatro do Parque continua fechado e é preciso que hajam casas de espetáculos para que haja o espetáculo, né? Muito obrigado aos convidados e aos telespectadores. Até a próxima semana.